Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um tricolor de fé. E hoje eu queria papear aí, discutir com vocês sobre o nosso departamento médico, o DM do São Paulo, a questão da saúde dos atletas, das lesões, da recuperação, etc. Não é novidade para ninguém que já faz um tempinho, já faz aí alguns anos que o São Paulo tem tido problemas sérios nessa sua parte, nessa sua divisão, nesse seu departamento, que é o departamento médico. Muitos jogadores lesionados e muitas vezes demorando para se recuperar, mais do que o habitual. Essa questão da recuperação tem oscilado um pouco, às vezes se recuperava mais rápido, às vezes não, mas enfim. E eu queria discutir com vocês exatamente sobre essa questão. Será que essas lesões e essa demora de recuperação é culpa dos profissionais da saúde que trabalham no São Paulo? É culpa do departamento médico exclusivamente? Todo mundo sabe que nos anos 2000, no começo dos anos 2000, o São Paulo era referência mundial, referência internacional em relação à questão fisioterápica, à questão de preparação física e de recuperação de jogadores quando lesionados. A criação do Refis, que foi assim uma verdadeira revolução no mundo do futebol, não só aqui do Brasil, mas do mundo todo. E agora o São Paulo, com a gestão Casares, até tentou, e aqui não vou defender a gestão Casares, tá? Vai parecer que estou defendendo, mas não é bem isso. Porém, é fato que a gestão Casares até tentou dar uma reformulada na questão do departamento médico, nessa questão da saúde do São Paulo, criando o Refis Plus, tentando modernizar, mas por diversos motivos, alguns externos, outros internos, por culpa da própria gestão, a maioria, na verdade, arrisco a dizer, boto minha mão no fogo por isso, arrisco a dizer que a maior parte é por culpa interna da gestão, por ineficiência, por incapacidade, não conseguiu fazer aquilo que planejava. Até conseguiu comprar alguns aparelhos aqui e acolá, mas nada perto do que foi prometido. Só mudou o nome mesmo, de Refis para Refis Plus. Criou-se um novo departamento, uma nova divisão dentro do departamento médico, que é a Divisão de Excelência Médica, a DEM, Divisão de Excelência Médica, que sinceramente não sei exatamente para o que serve isso. Eu pesquisei e já fiz postagens sobre isso no TikTok. E honestamente não vi muita assim utilidade e muita justificativa para a criação desse departamento, dessa divisão de excelência médica. Não sei se era isso o problema do São Paulo. Será isso o problema das lesões do São Paulo? A impressão que me dá, e aqui, gente, é um palpite, tá? Não é uma acusação, não é, é uma acusação. É somente uma impressão, não é nem mesmo um palpite, é uma impressão que eu tenho de que essa divisão foi criada apenas por questões meramente burocráticas, de se criar mais cargos inúteis por motivos políticos de politicagem para dar cargos a determinadas pessoas. É essa a impressão que eu tenho. Não tenho provas de nada e não estou acusando formalmente de nada. É só uma impressão que eu tenho, tá bom? Porque honestamente não sei qual é a utilidade dessa DEM, Divisão de Excelência Médica. Parece ser mais do mesmo e parece que não tem ajudado tanto no departamento médico, apenas acumulado mais cargos e mais questões burocráticas, tá? Mas, todavia, contudo, entretanto, será que a questão das lesões do São Paulo é por um mau profissionalismo, por uma mal gestão do departamento médico, uma estrutura decadente do departamento médico? Eu acho que sim, tem partes, os profissionais têm sim culpa no cartório em relação a isso, mas não quero aqui também ser injusto e falar aquilo de que não sei. Estou apenas dando um palpite
e levantando essa discussão com vocês para que mais torcedores discutam e pesquisem sobre isso. Pesquisem informações para que assim tenhamos mais um arcabouço maior para a gente discutir sobre o assunto, ter mais informações, mais detalhes e mais convicções do que é que está acontecendo. Estou apenas aqui dando o pontapé inicial. Eu não, né? Já é um pontapé inicial dado há muito tempo por outros São Paulinos, outros torcedores. Sou aqui apenas mais um que está tentando fazer uma pequena diferença, uma pequena parte, ajudando nessa empreitada. Enfim, eu acho que sim, o Departamento Médico do São Paulo tem culpa no cartório, porém não é de toda dele. Eu diria que a porcentagem menor de culpa é dos médicos que lá trabalham. Porque o São Paulo tem sim bons profissionais e bons médicos. Porém, tem parado no tempo. Tá faltando modernizar mais. Coisa que o São Paulo tentou fazer com o Refis Plus, porém ficou mais no papel, mais no nome do que na prática. Até comprou ali uma coisinha ou outra, deu uma reformuladinha aqui e acolá, mas nada do que foi prometido, nada do que realmente o São Paulo precisa. Até porque o São Paulo, né, todo mundo sabe da dívida que tem, e reformular a questão médica, a questão de saúde de um clube, demanda muitos recursos financeiros. Isso não é novidade para ninguém, até uma criança de 4 anos sabe. E eu queria então comparar aqui com vocês um pouco dos nossos atletas lesionados com o de outros times. Estou aqui na página, no site da B-Soccer. É uma página que eu encontrei, achei bem interessante, porque ela é bem detalhista e tem bastante informações. E ela tem exatamente as informações de que precisamos sobre o assunto do vídeo de hoje, que são os jogadores lesionados. Eu queria comparar a lesão dos jogadores do São Paulo e o número de lesionados com o de outros grandes clubes brasileiros. Então vamos lá, ó. O São Paulo conta com 6 lesionados atualmente, tá? Não é o total durante o ano, é atualmente, é o estado atual. Aqui vocês podem ver, vai ter o mês de julho de 2025, o mês de maio de 2025, vai ter vários meses aí, até de anos passados, sobre os lesionados. Mas aqui em cima é o que nos interessa, o estado atual. Quais jogadores estão lesionados? Então temos aí o Luca Marques, o Oscar, o Rian Francisco, o Lucas Moura, Jonathan Caleri e o Luiz Gustavo. Agora, vamos ver aqui sobre outros times. Vamos pegar aqui o Corinthians primeiro. Oh, meu Deus, calma aí. Pronto. Vamos ver os lesionados do Corinthians. Maicon e Hugo. Apenas 2 lesionados. Vamos ver o do Santos. Espera aí que a internet não está colaborando. Pronto. William Arão e Guilherme. Tem o Rincon aqui, só que ele está desfalcado por cartão vermelho, tá? Ele é desfalque por suspensão. O que nos interessa aqui são apenas aqueles desfalques causados por lesão. No caso do Santos, assim como o Corinthians, também é 2. William Arão e Guilherme. O Palmeiras, eu acho que é o único clube que também tem bastante lesionados aqui do estado de São Paulo, entre os grandes aqui do estado de São Paulo. Vamos lá. Tem o Bruno Fux, o Paulinho, Murilo, Figueiredo e Bruno Rodrigues.
Um, dois, três, quatro, cinco. Ainda assim é menos do que o do São Paulo, que tem 6. Vamos ver agora o Flamengo. No Flamengo tem aí 4. O Danilo, o De La Cruz, o Maicon ou Michael e o Pulgar. Talvez é menos do que o do São Paulo. Eu não vou ficar vendo aqui, pessoal, time por time, mas até porque eu já tinha dado uma olhada nisso anteriormente, antes de começar a gravar. Mas você vai ver, por exemplo, o do Grêmio parece que tem bastante também. O do Fluminense tinha bastante até alguns meses atrás, mas agora parece que já estão. A maioria já estão recuperados, já voltaram. Parece que tem apenas 2. Enfim, tem de outros times, tem times sim piores do que o São Paulo. Acho que o Internacional, não sei se tá pior que o São Paulo nesse quesito de lesões. Mas, independentemente disso, a questão de saúde dentro do São Paulo Futebol Clube é algo que realmente nos preocupa. Por quê? Porque muitos jogadores se lesionam facilmente e demoram para voltar. Esse, para mim, é o principal ponto. São jogadores que demoram para voltar. Lucas Moura, que se machucou em maio, parecia que ia voltar em junho, e agora vai voltar sei lá quando. Acho que só agora em agosto, se bobear, só em setembro. Jonathan Caleri, que só vai voltar ano que vem. Aqui está previsto para início de dezembro, mas eu acho que é só janeiro do ano que vem. Rian Francisco, mesma coisa. Oscar vai voltar está programado para voltar em setembro. Luca Marques, em agosto. E Luiz Gustavo tá dizendo aqui em agosto de 2025, mas não sei não, porque o caso do Luiz Gustavo, gente, é uma doença, parece. Uma doença no pulmão, uma doença pulmonar. Não pesquisei os detalhes, mas parece ser algo um pouco mais sério. Fica aqui minhas condolências ao jogador para que ele se recupere, não só para ajudar o São Paulo, mas primeiramente por uma questão humana, para desejar, lógico, né, o bem dele, o bem-estar dele, né, da família também, que certamente é afetada por isso. Mas, voltando aqui ao assunto, o São Paulo tem então 6 lesionados. E outra questão interessante, no caso do São Paulo, gente, é impressionante como é só jogador importante que fica lesionado. Nunca é um André Silva, nunca é um Cedric, nunca é um Sabino. E com todo respeito a esses jogadores, que podem ser pessoas de bom caráter, e aqui também não estou desejando o mal deles. O ideal seria que nenhum jogador se machucasse e todos estivessem sempre 100%. Mas só estou falando que é curioso que no caso do São Paulo, são sempre aqueles mais importantes. Não sei se é assim nos outros clubes também, sendo bem sincero, tá? Até porque não conheço os jogadores e o elenco dos outros clubes como eu conheço do São Paulo. Como eu estou me metendo no mundo futebolístico aí do YouTube, da internet, ainda que o meu foco seja o São Paulo, eu quero sim, até para comparações, para eu entender melhor, quero sim saber um pouco mais sobre os outros clubes, até para comparar com o São Paulo, ver os acertos e os erros, quais são os caminhos que o São Paulo pode tomar, sabe? Usar certos clubes como exemplos de boa gestão ou como maus exemplos, né? Como é que o São Paulo, os caminhos que o São Paulo poderiam tomar. Então eu pretendo ir ao longo do tempo me atualizar mais sobre os outros clubes, coisa que no momento não posso, porque no momento que eu falo neste vídeo, em que gravo. Porque eu sinceramente eu não sei a maioria dos outros jogadores dos outros clubes. Então se tiver aí algum gremista, um colorado, um jogador aí do Atlético, um torcedor do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, enfim, de outros times, falar aí, compartilhar com a gente se vocês também sentem isso no time de vocês. Se é sempre os jogadores mais importantes que ficam mais tempo lesionados e que se lesionam com mais frequência. Claro que alguns jogadores eu conheço, óbvio, fora do São Paulo, como por exemplo o Arrascaeta do Flamengo, o próprio De La Cruz, Pulgar.
O Rafael Veiga, do Palmeiras, que já se recuperou, o Bruno Fux, um Murilo, zagueiro, grande zagueiro do Palmeiras, enfim. Tem jogadores que a gente conhece, mas eu falo assim, no elenco em geral. Aqui no caso do São Paulo, todos esses jogadores são importantes. O Luca Marques e o Rian Francisco, por exemplo, são duas joias de Cotia. Dois jogadores que mostram muito potencial e já se lesionaram. E no caso do Rian Francisco é uma lesão bem pior. Oscar e Lucas Moura, não preciso nem falar. Jonathan Caleri também. E, é claro, o Luiz Gustavo, que seria para ser a referência lá no meio do São Paulo, no caso dos volantes. Eu queria saber se todos os lesionados do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio, se são todos assim tão importantes quanto para o clube. Ou se são jogadores que dá para você descartar, jogadores que dá para você substituir facilmente. Porque assim, como eu disse, no São Paulo é incrível. Cedric, André Silva, Sabino se esforçam e jogam tanto quanto esses jogadores aqui. Mas eu não vejo eles se lesionando. Eu não vejo, por exemplo, o André Silva ter se lesionado para dar mais espaço para jogadores de Cotia, como o caso do Luca e do próprio Rian Francisco, mas eles que jogaram muito menos se machucaram. Eu acho isso uma coisa impressionante. Temos aí, pelo menos, três jogadores que são titulares absolutos do clube, que é o Oscar, o Lucas Moura e o Jonathan Caleri. São, assim, titulares absolutos. Eles são jogadores contratados e mantidos no São Paulo, não é para compor elenco, mas é para formar o principal elenco. Queria saber quais outros grandes times pelo Brasil têm três titulares, não titulares quaisquer, titulares de rodízio, mas titulares absolutos, que são donos da posição, donos da camisa. Não sei se o Palmeiras tem três titulares absolutos lesionados. Eu sei que o Murilo é um zagueiraço. O Bruno Fux, não sei se chega a ser titular absoluto, enfim. Tinha o Rafael Veiga, que por mais que ele tenha um nome muito grande dentro do Palmeiras atualmente, não sei se ele é considerado titular absoluto, mas de qualquer modo ele já se recuperou da lesão dele, de uma luxação no ombro, se eu não me engano, que ele teve em maio deste ano. O Michael do Flamengo, o De La Cruz, eu acho que esses sim são titulares absolutos do Flamengo, creio eu. Agora a minha cachorra começou a latir, peço desculpas se vocês estiverem escutando, mas vou tocar o barco aqui de qualquer maneira. Enfim, o que eu queria saber então era isso. Quais, mais do que o número de lesionados e o tempo de recuperação, é a importância dos jogadores lesionados, porque eu sempre tive essa impressão que pode sim ser uma falsa impressão. Pode ser uma falsa impressão e provavelmente, em partes, ela é mesmo. De achar que é só no São Paulo que jogadores importantes se lesionam. É claro que em outros clubes também tem jogadores importantes, titulares absolutos, que se lesionam. Mas eu não sei, parece que no São Paulo isso é mais recorrente. Porque não é de hoje, gente, que eu vejo jogadores bons do São Paulo se lesionarem e quando voltam, de duas uma. Ou voltam muito mal, ou se lesionam de novo. E isso, gente, já faz um bom tempo, tá? Já faz um bom tempo aí, pelo menos uns 8 anos, que eu venho observando isso no São Paulo. São sempre os melhores jogadores que se machucam com mais frequência, que demoram mais para se recuperarem, e quando se recuperam, ou se lesionam novamente, ou voltam muito ruim. E aí nunca mais se lesionam, ficam ruins para sempre, não se lesionam mais, mas também não evoluem, não voltam a ser o que eram. Eu acho isso muito curioso no caso do São Paulo. Porque eu não sei se é azar, e aqui volto de novo, não estou acusando ninguém de nada. É só uma impressão. Mas é muito estranho o fato de que jogadores caríssimos, como é o próprio caso do Luiz Gustavo, caríssimos, caso do Oscar também, do Lucas, se lesionam e demoram para voltar a jogar. Aqueles jogadores que mais recebem do São Paulo e de qual a gente mais precisa, é os que mais se lesionam
e mais demoram para voltar. E o caso do Oscar, gente, que assim, o histórico de lesões do Oscar é quase nulo. Ele nunca tinha se machucado antes, praticamente. Na China, parece que. Se ele se lesionou alguma vez na China, foi acho que uma vez, quando ele jogou no futebol chinês. Então, é curioso isso, sabe? Chega a ser. No começo dá muita raiva quando você observa isso, mas depois você começa a ficar com uma pulga atrás da orelha, se é que vocês me entendem. É coincidência demais pro meu gosto, sabe? Enfim. E volto a dizer, pode ser uma falsa impressão. É aquela questão de que, como eu acompanho mais o futebol do São Paulo, às vezes a gente pode ter essa falsa impressão de que as coisas ruins só acontecem no nosso time. É igual aquele meme. Todo goleiro contra o São Paulo vira o Neuer. Quem se lembra desse meme? Que apesar de ser pouco usado, atualmente ele ainda é usado. Mas ele teve lá seu auge lá uns 2 anos atrás. Todo goleiro de time menor contra o São Paulo virava o Neuer. E realmente isso acontecia, mas não era só com o São Paulo, né? Outros times também, às vezes, pegavam um time de menor expressão em que o goleiro estava inspiradíssimo, o goleiro estava em um grande dia. Então não era só no São Paulo. Então pode ser a mesma coisa em relação aqui às lesões dos jogadores. Pode ser essa falsa impressão de que eu estou falando, mas não sei, viu? Porque eu tenho dado uma diferente da questão dos goleiros que eu falei agora há pouco, né? De que todo goleiro ruim contra o São Paulo vira um Neuer. Diferente dessa questão, aqui eu fiz uma pesquisa um pouquinho mais meticulosa. Fiz algo um pouquinho mais sério aqui, tentando mesmo comparar os lesionados do São Paulo com dos outros times. E assim, volto a dizer, se tiver algum torcedor de outro clube aqui me escutando, vendo este meu vídeo, compartilhe nos comentários, por favor, se no time de vocês é muito recorrente titulares absolutos, não é qualquer titular, tá? É titular absoluto se lesionar e demorar para voltar. E quando volta, volta ruim demais. Eu acho que o único assim, que dá para comparar com o São Paulo é o Grêmio, o Internacional talvez, não sei, e o Fluminense, não sei. Mas dos grandes clubes brasileiros, parece que o São Paulo é um dos mais prejudicados nesse sentido. E aí fica a questão: é culpa do departamento médico ou tem mais coisa aí no meio? Mais maracutaia? Porque, como eu disse, é uma coincidência um pouco cabulosa demais pro meu gosto. É sempre titulares absolutos e que às vezes não tem muita transparência do que é que realmente aconteceu, como é o caso do Lucas Moura, que nem foi um médico do São Paulo que deu a declaração que clareou as coisas para o torcedor. Foi um médico particular do Lucas, que tem sim uma ligação com o São Paulo, mas não é médico do São Paulo. Não foi nem o departamento médico do São Paulo. Então, assim, é a falta de transparência também que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Tá faltando transparência. É sempre jogador bom do São Paulo, jogador assim importante que fica lesionado. Os bagres continuam tendo as suas oportunidades. Mesmo se esforçando, mesmo correndo, mesmo se desgastando, mas assim, nunca se lesionam. E aqui volto a dizer, não estou desejando mal para nenhum jogador. Só estou dizendo que é curioso o fato de que jogadores ruins no São Paulo dificilmente se lesionam, mas jogadores bons é recorrente. É o caso do Igor Vinícius, por exemplo. O Igor Vinícius, quando ele começou a jogar um pouco melhor, lá em 2022, 2023, em que ele deu uma evoluída interessante, não é que virou um baita de um lateral, mas deu uma evoluída interessante, é impressionante. Se machucou. Quando voltou, voltou assim, mais um bagre, gente, que pelo amor de Deus. E nunca mais se lesionou. Sabe, parece coisa assim do destino, parece uma perseguição. Não dá pra entender. Claro que aqui também tem outras questões a serem tratadas. Como eu disse, é culpa do DM? Será que tem politicagem no meio? Eu acho que tem um pouco dos dois. E eu acho que tem mais coisas aí no meio.
tá? Por exemplo, todo mundo sabe que o calendário brasileiro, do futebol brasileiro, ficou muito sobrecarregado nos últimos anos. Os jogadores estão se lesionando com mais frequência. Não é só o caso do São Paulo. O problema aqui é que a impressão que dá é que o São Paulo é um dos mais prejudicados, no geral. Não adianta pegar aqui um recorte, né? Ah, mas no tal mês, o São Paulo teve menos lesionados. Tudo bem, mas no geral, se você for pegar os últimos anos, o São Paulo sempre fica lá entre as primeiras equipes que teve mais desfalques ao longo do ano por lesões. Isso desde 2021, 22. Na verdade, até antes. Mas o calendário do futebol brasileiro realmente ficou mais sobrecarregado e as lesões ficaram mais frequentes. Tanto é que eu usei aqui bastante a expressão titular absoluto. Não sei se vocês já repararam, mas essa expressão, claro que ela sempre foi usada, às vezes por outros nomes, como, sei lá, dono da posição, ou jogador incontestável, enfim. Seja pela expressão titular absoluto ou por outras iguais. Sempre foram usadas, mas parece que nesses últimos anos tem sido usado mais a expressão titular absoluto. Parece que tem três categorias de jogador. Tem os titulares, os reservas, mas entre os titulares tem aqueles que são os absolutos. Por exemplo, como eu falei aqui, Lucas Moura, Jonathan Calleri e Oscar. O Luiz Gustavo, não sei se ele é considerado um titular absoluto no São Paulo. Ele seria considerado titular, mas não absoluto. Teria que fazer aí um bom rodízio com Marcos Antônio, Pablo Maia e Alisson. Seria aquele típico titular, mas que faz rodízio. É o caso, por exemplo, do Alan Franco, Ferrarese e do Sabino também. Da zaga, o único que é titular absoluto é o Arboleda. O Alan Franco e o Ferrarese são titulares, mas eu não diria que são absolutos. O Ferreirinha é titular do São Paulo, mas não é absoluto. Muitas vezes ele começa na reserva. O que eu estou querendo dizer com isso? Que com o sobrecarregamento do calendário do futebol brasileiro, está ficando cada vez mais indispensável o clube ter dois times titulares. Você pega, por exemplo, o banco do Palmeiras e do Flamengo, principalmente. O banco do Palmeiras e do Flamengo bate de frente com os titulares. Porque de fato são jogadores níveis titulares. E como há muitos jogos e muito desgaste físico, precisa fazer esse rodízio. Então você vê que um jogador às vezes começa a titular, no outro jogo começa na reserva. Aí no outro jogo começa a titular, aí no outro jogo começa na reserva. E assim por diante. É um ou outro jogador que é titular absoluto, que sempre, quase sempre vai começar como titular. Só não vai começar como titular se estiver suspenso, se estiver lesionado ou se estiver sendo poupado. Mas não é por uma questão de rodízio. Diferente de outros jogadores titulares, que tem muito rodízio entre eles. E tem aqueles que são mais reservas mesmo, que já é um nível um pouco abaixo e geralmente, quando entram, entram mais assim lá no segundo tempo, no fim do jogo. Então tá ficando cada vez mais indispensável ter dois times, sabe? Dois times para quê? Para fazer o rodízio, por conta do desgaste físico, para não perder a qualidade, porque não adianta, né, você ter. É o caso do São Paulo. O São Paulo não tem qualidade no seu elenco. O elenco titular do São Paulo eu até acho ok, mas você vê que não tem reservas à altura. Por mais que o Crespo parece que tem feito alguns milagres aí, como no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu achei até que os reservas do São Paulo, aqueles que são considerados reservas, até que começaram a jogaram bem. Ainda que no começo do jogo tenham deixado a desejar, mas depois o time deu uma entrosada legal. Porém, ainda assim é muito pouco, né? A gente vê que o São Paulo não tem jogadores à altura de substituir um Caleri, de substituir um Oscar, de substituir um Lucas.
Tudo bem que nesses casos eu citei 3 titulares absolutos, mas mesmo para os titulares absolutos, tem que ter bons reservas. Deu uma pausada aqui, gente, porque tinha acabado o limite de tempo, mas continuando aqui, da onde eu parei. Até para os titulares absolutos, o time tem que ter um jogador decente na reserva para poder suprir a ausência. E que não seja uma ausência muito longa, como acontece no São Paulo na maioria das vezes. Então você pega times como Flamengo, Palmeiras, é claro, times mais bem estruturados, Botafogo, que estão hoje num nível acima, né? Você vê que eles têm reservas à altura para os titulares absolutos. Por mais que eles façam falta, mas não é uma falta tão grande quanto os absolutos fazem no São Paulo. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Mas eu não queria me alongar muito, pessoal, ainda que já tenha dado o limite de tempo e eu tenha aberto aqui outro vídeo, mas eu acho que era mais isso que eu queria comentar com vocês. Resumindo, eu acho que tem culpa de 3 coisas primordiais aqui. Tem uma parcela de culpa sim do Departamento Médico do São Paulo, está precisando de sangue novo, está precisando de mudanças diárias, na minha opinião. Porém, se o departamento médico não está sendo bem gerido, é porque o São Paulo não é bem gerido. Então tem sim, a principal causa é sim a gestão do São Paulo, que é uma sucessão de gestores horríveis. Não é só culpa da gestão Casares, ele é apenas a continuidade daquilo que vem estragando o São Paulo ao longo dos anos, desde 2009 até aqui. O Casares é só mais um. Como eu disse no começo do vídeo, até tentou dar uma boa reformulada lá no Refis Plus, criando o DM, a Divisão de Excelência Médica, mas parece que aquilo foi para inglês ver. Parece que foi algo mais para inglês ver do que algo realmente benéfico, algo realmente para tentar mudar para o bem alguma coisa no São Paulo. E tem, é claro, a questão do calendário, né? Que seria a terceira coisa. E que está conectado com a gestão, porque é papel da gestão montar um bom elenco. E aqui, bom elenco não é só a equipe titular, mas é a equipe titular do titular, por assim dizer. Como eu disse, precisa hoje ter 2 times titulares e a equipe reserva, né? Antigamente eram 2 times, os titulares e os reservas. Agora são 3 times. São os titulares, divididos em 2 times, e os reservas, né? Que só quando 2 grandes jogadores estão machucados que daí vai entrar o reserva. Hoje em dia eu enxergo o futebol dessa forma. Claro, né? Você às vezes não tem dinheiro para literalmente comprar 3 times, não é literalmente, né? 33 jogadores de níveis assim absurdos, não é isso. Mas pelo menos ter uma quantidade suficiente para suprir certas ausências, coisa que o São Paulo não tem. Mas comentem, pessoal, o que vocês acham. Compartilhem esse vídeo, por favor, é muito importante para mim. Deixe o seu like, se inscrevam no canal, comentem, deixem a opinião de vocês. Vamos aqui discutir, debater sobre o São Paulo, sobre as questões do São Paulo, o que é que atrapalha, o que é que ajuda, o que pode melhorar, o que pode ser excluído, enfim. Deixem aí nos comentários e fiquem todos com Deus. Um bom final de semana. Esperar agora o domingão. Claro que eu vou tentar fazer um vídeo amanhã, antes do jogo. Pretendo fazer vídeos todos os dias, pelo menos um vídeo por dia. Mas o grande vídeo desse final de semana vai ser o do domingo, da análise do jogo contra o Internacional. Espero que o São Paulo faça mais um bom jogo. Claro que com a vitória, mas mesmo se não vier a vitória, que faça um bom jogo, que mostre esforço, mostre garra. E é isso. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e até a próxima. Valeu, falou!